Muito bem. Então, hoje, eu já queria dar uma olhada nas dúvidas, caso vocês já tivessem, mas eu dou uma freada para a gente dar uma olhada com mais calma no teorema fundamental do cálculo, porque ele é extremamente importante, é o resultado mais importante desse curso, certo? Todos os outros métodos de integração que a gente vai fazer, comentei na primeira aula, são métodos para a gente tentar achar antiderivadas para aplicar o teorema fundamental do cálculo, né? Então, já abrindo a nossa aula aqui, o que o teorema fundamental do cálculo que a gente viu na aula passada falava? Ele dizia que se você tem a integral de uma função que precisa ser calculada, né? Vamos dizer, uma coisa assim. E você tem uma antiderivada, o que era a antiderivada? É a função que eu derivo e dá a função que eu estou integrando. Então, a partir do momento que você tem uma antiderivada, você tem a possibilidade de calcular a integral. Então, tudo que a gente mais quer ao longo do curso é encontrar uma integral e saber como encontrar a antiderivada dela. Vão ter as antiderivadas que são diretas, que são aquelas que a gente viu na aula passada, que tem umas tabelinhas que são mais fáceis, que são baseadas nas derivadas do semestre passado. E vão ter outras antiderivadas que tem algumas regrinhas, como a de potência de x, né, para polinômios, e outras mais complicadas que vão vir de métodos. Então, tudo culmina para a gente achar a antiderivada e aplicar isso daqui. Porque uma vez que você tem a antiderivada, você só faz esse probleminha aqui, essa subtração envolvendo os extremos da integral. E aí está resolvida a sua integral. Então, isso é o curso no geral, né? O que a gente comentou na aula passada foi isso. Por que a gente quer isso? Porque a integral está diretamente relacionada a problemas de somas infinitas, encontrar áreas, e a partir dessa ideia de área, a gente encontrar relação entre algumas coisas de matemática e outras áreas. Nessa primeira lista que eu enviei para vocês, tem 3 probleminhas, um envolvendo colônia de bactérias, um problema de biológica, tem um problema de botânica e tem um problema de estatística barra contabilidade barra administração. Tem outros problemas de física também, mais para frente eu vou ficar mandando na lista de vocês. E a ideia é sempre o quê? Você tem como uma taxa de variação funciona, lembra o que é a taxa de variação, né? A taxa de variação é a derivada, e a partir daí a gente vai tentar achar quem é a função que possui essa variação. Então, eu tenho como uma determinada colônia de bactéria está variando ao longo do tempo, eu quero encontrar quem é a função que varia de acordo com isso, certo? Então, revisando o que a gente queria do teorema, uma vez tendo uma antiderivada, a gente aplica essa relação do teorema fundamental do cálculo, que diz que basta aplicar a antiderivada nos extremos e calcular a subtração. Tem alguns livros que vai chamar isso aqui de variação total, porque é a variação entre o primeiro e o último valor, né? Então, o valor da integral é o valor da variação total. Uma outra coisa que o teorema fundamental do cálculo deu é pensar na integral como uma função por si só. Ou seja, funções que te fornecem uma antiderivada para você entender como a função está sendo aplicada ali. E o teorema fundamental do cálculo, a segunda implicação dele, diz que se você derivar a integral, dá apenas
a função de dentro. Ok? Então, essas duas conclusões, vamos dizer assim, são duas peças principais que a gente vai querer utilizar o tempo todo. Da integral definida, então, para a gente é interessante saber aquelas propriedades que a gente tinha visto da indefinida sendo, né, utilizadas para quando eu tenho os extremos. Elas funcionam praticamente iguais, tá? A integral definida da soma ou da subtração pode ser quebrada em duas integrais. Eu coloquei para duas aqui, mas não importa o tamanho da soma da subtração que você está fazendo, tá? Você pode quebrar isso aqui em várias. Você pode pensar, por exemplo, numa função desse tipo. Dx variando de 1 a 2. Então, eu posso pensar isso daqui como sendo uma integral para cada pedaço. E eu vou poder calcular isso separadamente, cada uma, ó, observando que os extremos vão ficar para cada uma das partes que você separou da integral. Tá? Então, a soma-subtração funciona igual que a gente já estava fazendo. Essa segunda propriedade é aquela propriedade que, se você tiver uma função e multiplicar por um número, você pode só colocar o número para fora e calcular a integral normalmente. Tá? Isso acontece bastante em funções que você tenha, por exemplo, 10 elevado a x dx, variando de 0 a, sei lá, 14. O que essa propriedade diz é que você pode não se preocupar com esse 10 dentro, pode calcular a sua integral e depois multiplicar. Tá? Em resumo, é isso. Por que isso faz sentido, né? Se a gente pensar no contexto de área, o que essa propriedade, a primeira e a segunda, está te dizendo é: se você tem a área de duas funções somadas, você pode calcular a área dessa primeira e depois essa segunda e somar. Certo? Que é o mais intuitivo. Né? E essa segunda aqui, a P2, a P2 está te dizendo que se a área de uma função calculada é como se eu estivesse multiplicando ela por, sei lá, um 4 ou um 5, então isso é a mesma coisa de eu calcular só o tamanho dela, da área normalmente, e depois multiplicar pelo 4 e pelo 5. Tá? Em termos de área, fica sempre mais intuitivo. Se você pensar como área, fica sempre mais intuitivo. Essa P3 ela é uma consequência da integração. Tá? Ela pode ser obtida tanto utilizando o teorema fundamental do cálculo, utilizando as tabelas de integração que a gente tem, como visualmente. De qualquer jeito que a gente conseguir pensar, ela vai ser calculável. O que é isso aqui? Ó? É a integral de um número, uma constante. O que ele está te dizendo é que basta você só multiplicar a própria constante, né? A gente acabou de ver que ela sai, pelo tamanho do intervalo. Certo? Eu vou já mostrar uma imagem que explica por que isso faz sentido. Então, sempre que você tiver a integral de uma constante, basta você multiplicar essa constante pelo comprimento do intervalo, que já vai dar o valor. Tá? Essa P4, eu acredito que tem até um exercício da lista, que vocês vão acabar tendo que utilizar ela em algum momento, e é por isso que eu já estou aplicando ela agora, é que a integral ela pode ser separada em quantas integrais você quiser. Uma integral só assim, ó, ela pode ser quebrada em quantas integrais você quiser. Quebrada onde, Iliano? Em pontos dentro do intervalo. Tá? Então, eu tenho um intervalo que vai de A até B, e eu tenho um gráfico, e eu tenho essa área que vai daqui até aqui. O que essa propriedade 4 está dizendo é que você pode escolher um ponto dentro do intervalo
e quebrar essa área grande em duas áreas. Uma área que vai de A até C, que é essa daqui, e uma área que vai de C até B, que é essa daqui. Intuitivo, né? Eu tenho uma área grande, eu posso pegar um lugar aqui no meio e separar ela em duas áreas, tá? Às vezes, fazer isso ajuda com áreas que não estão muito claras de como elas são desenhadas. Então, você conhece só um pedaço, conhece o outro, ou você tem algum problema num número dentro do intervalo, e aí você não quer utilizar onde a função dá problema, você pega esse ponto lá, separa em áreas que dão para serem calculadas e depois soma. Então, a integral no intervalo todo, ela é a integral do intervalo que vai do primeiro até um ponto e desse ponto até o final. Sempre que vocês quiserem ter uma noção do que a integral está calculando, de uma integral que vocês estejam fazendo, né? O que ela está calculando, pensa na área. Tenta fazer um desenho que nem eu fiz agora, bem genérico, com um gráfico e tal, e veja o que cada coisa dessa está fazendo, né? O que ela está explicando. A P5 também, assim como a P4, ela é um ferramental. Ela é uma maneira de você pensar sobre a integral para se valer de troca de posição, mexer na função, separar ela em pedaços e inverter, porque fica melhor de trabalhar. Essa primeira aqui fala sobre os extremos da integral. O que ele está te dizendo é que se você trocar a posição dos extremos da integral, o sinal muda. Certo? Isso faz diferença porque a gente está sempre pensando no intervalo como sendo o extremo de cima ele é maior que o extremo de baixo. Certo? Então, se você pensar na integral com o extremo trocado, ou seja, se você inverter de B para A, você precisa fazer com que isso daqui também seja invertido, para manter esse grau de igualdade que você está construindo, e para isso você troca o sinal. Então, se eu trocar o sinal, eu posso inverter os extremos. Certo? A integral ela é sensível à mudança de posicionamento dos extremos dela. E por fim, o que é mais direto é que se você pegar a integral que vai do extremo a ele mesmo, ela vai dar zero. Né? Porque lembra que o intervalo diz qual é o tamanho da área. Se o intervalo começa e termina no mesmo lugar, então você está em cima de um ponto só, você não tem área aqui, portanto, essa integral é zero. Novamente, P4 e P5 estão se preocupando apenas com maneiras de se manipular a integral. Duas coisas aqui sobre essas duas propriedades, tá? A primeira é sobre a P3, que é esse desenho aqui, ó. O que a P3 está te dizendo é que você está calculando essa integral de um número, você está calculando a integral de uma função que ela é constante. Certo? Então é um valor k. Ó, tá vendo? Não tem nenhum x aqui, ó, só k. Então essa função ela é constante, ela é só o valor igual a k. Então a área abaixo do gráfico, que é essa área amarela, ela vira esse retângulo aqui. Né? E aí é que vem essa expressão. Qual o valor da área abaixo do gráfico? É o valor do retângulo, né? A área do retângulo. Base b menos a vezes a altura, que é k. Então, quando a função é constante no intervalo, o gráfico dela é só essa reta e a área abaixo do gráfico no intervalo é só um retângulo de altura k, que é a própria função,
E o valor da base é só o tamanho do intervalo onde você está calculando, certo? Direto. Uma coisa que pode chamar a atenção aqui, ó, quando eu fiz isso daqui, vocês percebem que essa integral aqui, a partir de agora, vai ter um valor negativo aqui. Só que integral é área. Como é que área vai ser negativo? Não é para fazer sentido, né? A intuição aqui é que isso que a gente está fazendo são áreas abaixo do gráfico de uma função. Então, essa área depende de onde o gráfico está. Uma função, quando o gráfico dela está acima do eixo x, ela é uma função toda positiva. Se o gráfico dela vai para baixo do eixo, ela é uma função que tem valores negativos. Então, como a gente precisa da função para calcular a área, o sinal dessa função vai fazer diferença para essa área. Tá certo? Então, é aí que aparece, várias vezes vocês vão encontrar com isso. Vocês vão calcular a integral e vai dar negativo. Sendo uma área, não era para ser negativo. Mas esse sinal está informando a você aonde o gráfico dessa função está. Se você calcular a integral e ela dá positiva, significa que você está nessa situação aqui. Ó. O gráfico está acima do eixo x. Se você calcula a integral e ela dá negativa, só o que isso está te informando é que o gráfico dessa função está abaixo do eixo x, certo? Só para não parecer que tem coisa estranha quando a gente calcula desse jeito. Pois bem, vamos tentar ver alguns exemplos aqui, utilizando essas propriedades. Então, vamos calcular a integral que vai de 0 a 1 de 5x à terceira mais 1 dx. Então, eu tenho uma coisa que está sendo somada aqui, né? O 5x à terceira mais 1. Então, a primeira propriedade diz que eu posso separar essa integral de acordo com as operações que eu estou fazendo. Né? Nesse caso, eu estou somando dx. Então, aqui eu usei a propriedade P1. Então, P1 justifica essa igualdade aqui que eu acabei de escrever. A próxima igualdade, eu vou utilizar a seguinte propriedade. Aqui, ó, tem um número multiplicando uma função. Vou colocar esse número para fora. Deixar só a função dentro. Esse passo a passo que eu estou fazendo é exclusivamente porque a gente ainda está nos passos lentos do entendimento das propriedades, tá? Mas isso aqui tem que ficar automático para vocês com o tempo. E eu usei aqui a propriedade P2, que diz que se tem um número multiplicando a função que eu estou integrando, eu posso colocar esse número para fora. Por fim, eu vou aplicar uma propriedade aqui, ó. Isso aqui é a integral de um número. Então, eu já sei. Cinco de 0 a 1 de x à terceira dx mais a propriedade que eu quero aplicar agora é essa propriedade aqui, ó. A P3.
A P3 diz que eu pego o número que está lá dentro e multiplico pelo tamanho do intervalo. Então, é 1 menos 0. Então, aqui eu usei a propriedade P3. Então, eu já tenho uma calculada, falta calcular a próxima, que eu vou utilizar a propriedade da potência. Então, isso aqui vai ser 5 vezes, usar a notação que eu tinha estabelecido antes para o teorema fundamental do cálculo. Mas aí eu posso escrever aqui mais fácil para vocês já aprenderem a utilizá-lo. A gente abre colchete, coloca a antiderivada dessa daqui, ó, isso aqui é um x à terceira. Soma 1 em cima, divide. E aqui fora você coloca os extremos, ó, de 0 até 1. Isso aqui é para te informar o que você vai fazer, tá? Aqui é 1 vezes 1, que vai dar 1. E aqui é o teorema fundamental do cálculo. Ó. A antiderivada, que é o que está dentro, aplicada no de cima, menos a antiderivada aplicada no valor de baixo. Tá? Então, aqui eu usei a regra da potência. E aqui eu utilizei o teorema fundamental do cálculo. Professor, então essa integral do 1 não é o teorema fundamental do cálculo? É. Todo cálculo de integral direto que a gente está fazendo é o teorema fundamental do cálculo. Só que essa em específica do 1, ela tem uma regrinha direta das propriedades. Essa regra é consequência do teorema fundamental do cálculo, tá? Mas se tem a propriedade escrita direta, você pode utilizar direto. Se você aplicar o teorema fundamental do cálculo para essa integral do 1, vai dar a mesma coisa. Então, o meio como você vai chegar nessa integral independe, porque o resultado vai ser o mesmo. E aí, por fim, a gente vai ter 5 vezes. Essa segunda aqui vai dar 0, essa primeira vai dar 1/4. Então, vai ficar 5 vezes 1/4 mais 1. Aqui só para a gente fechar o valor, vai dar 9/4. Então, veja, a gente achou um valor positivo, né? Então, isso aqui, se você quiser forçar mais o estudo, você pode dizer que essa integral é positiva. Isso aqui é só para você, tá? O resultado acabou no 9/4. O que você vai fazer aqui é escrever o que isso aqui é para você. Ó. Positivo, então o gráfico acima do eixo X. Mas, Leandro, você quer isso aqui na sua resposta? Não, a minha resposta era só a integral, 9/4. Isso aqui é uma a mais que você fica fazendo no seu estudo. Você vai colocando informações sobre coisas que você pode saber daquele resultado. Em algum momento isso pode ser útil depois que você estiver estudando, porque reforça na mente. Tá? Alguma dúvida nesse exemplo? Utilizando o teorema fundamental do cálculo, utilizando a regra da potência e utilizando as 3 primeiras propriedades. Isso aqui é um cálculo de integral definida utilizando essas propriedades. Quando vocês estiverem mais acostumados com a integral, é para acontecer daqui para cá. Ó. Tá? Todo esse processo separativo aqui não é para
acontecer a cada integral que vocês vão calcular, não, tá? Façam isso para 2, 3, 4, pegou o ritmo, já vai direto para a antiderivada. Dúvidas até aqui? Nesse exemplo? Integral indefinida, uma vez que você pega o que tem que ser feito e você acostuma com as antiderivadas, não vai ser empecilho, tá? É repetição dessas propriedades com as aplicações. Um exemplo separado aqui. Ó, questão que eu já coloquei numa prova uma vez para testar a atenção. Eu quero que se calcule a integral que vai de 2 a 2 do cosseno de 4x menos 1 sobre x mais 17 elevado a x ao quadrado dx. Então essa é a integral da gente. Bom, eu poderia separar, porque tem uma soma, né? Eu poderia botar o 17 para fora na outra integral, porque é uma multiplicação. Tentar encontrar quem é a antiderivada da cosseno de 4x menos 1 sobre x, achar a antiderivada de e elevado a x ao quadrado e calcular utilizando o teorema fundamental do cálculo. Certo? Ou eu podia simplesmente notar que aqui é um 2 e aqui é um 2. Segunda parte da propriedade 5. Se a integral tem os extremos iguais, ela é zero. Ou seja, essa integral aqui como os extremos são iguais, a integral é zero. E acabou. Certo? Então, atentem-se a coisas que facilitam o trabalho para vocês. A função é muito feia, tem uma coisa muito complicada para ser feita, verifica se não tem algo acontecendo que não está sendo enxergado. Tá? Uma função dessa daqui vocês não têm capacidade de fazer ainda. Se essa função aparece é porque tem alguma outra coisa acontecendo que não é para precisar calcular essa integral inteira. Certo? Não tem nenhum método que vocês viram até agora que calcularia essa integral. Tá? Isso aqui, ó, nem é calculável utilizando o que a gente está acostumado a fazer. Isso aqui menos ainda. Então, em algum lugar vai estar escondido o que eu quero que vocês façam. Nesse caso aqui, foi o caso dos extremos serem iguais. Se os extremos são iguais, a integral é zero. Então, o valor dessa integral é zero. Um outro exemplo. Eu tenho a integral de 8 até 10 de uma determinada função. E essa integral dá 20. Se... Deixa eu trocar esse extremo para deixar maior. 4 até 10. Se a integral que vai de 4 até 8
for igual a 6, quanto que vale a integral de 8 a 10? Tem muita questão assim no livro. E aqui o que ele quer, obviamente, é que você use aquela propriedade que separa a integral. Essa propriedade aqui. Então, a gente tem uma integral que vai de 4 até 10. Ele dá o valor da que vai do 4 até o 8 e pergunta qual é a do 8 até o 10. Então, eu vou pensar em separar essa integral maior usando essas duas integrais. Então, ó, propriedade 4. Por P4, integral de 4 até 10 do f de x dx, pode ser pensada como uma integral que vai 4 até 8, mais a integral que vai de 8 até 10. E aqui eu utilizo os valores que estão sendo dados na questão. Essa daqui vale 20 e essa daqui vale 6. Ou seja, aqui é 20 igual a 6 mais a integral que eu quero descobrir, que é de 8 a 10. Passando esse 6 para lá, a integral que vai de 8 a 10 é igual a 20 menos 6, que é igual a 14. Percebe? Então, é uma propriedade que a gente pode utilizar para integrais aonde eu nem sei qual é a função. Mas se os valores estão sendo dados e estão sendo aproximados, eu consigo utilizar ela para obter pedaços da área da integral sem me preocupar qual é a natureza da função ali. Tá certo? Alguma dúvida em relação a esse tipo de questão? Porque até aqui a gente está preocupado exclusivamente em utilizar propriedades, né? Professor, nesse caso aí, Hum, os números podem ser iguais, igual você fez o exemplo anterior, que vai dar zero. pode acontecer. Pode acontecer. Nesse caso, como ele está te dando alguns extremos diretos, então você meio que já está induzido a quebrar, por exemplo, no 8 ali, que nem eu fiz, né? Porque uma já vai de 4 a 10, mas tipo, ó, a segunda que é o valor de 6 é 4 até 8. Então você já fica meio induzido a separar ela no 8. Mas pode acontecer de você precisar separar num outro valor e dar extremos iguais e dar zero. Tá? Mas nesse caso aqui fica mais direto com os valores que ele fornece mesmo. Existem outras pequenas propriedades que são consequências da noção de área, que elas fornecem algumas coisinhas interessantes. Por exemplo, se deixa eu chamar de propriedades 2, né?
Propriedades de ordem. Se você tem que, por exemplo, o gráfico da f, tá? A f de x. Está sempre acima da g. Então, uma situação, vamos pensar assim, a gente tem o gráfico da f e a gente tem o gráfico da g. E tudo está acontecendo nesse intervalo aqui. Tá? Então, é direto, se vocês parar para pensar, que a área da f ela é maior que a área de G, né? Se no intervalo AB a F está sempre acima de G, então a área da F, abaixo da F, tem que ser maior que a área abaixo da G. Isso é uma consequência. Então, se a função está sempre acima, então a área para essa função é maior do que a área da função que está abaixo dela, todas dentro desse intervalo. Certo? Então a gente está conseguindo uma propriedade como consequência só da intuição da área. Isso pode ser utilizado a qualquer momento. Em particular, a gente consegue uma coisa que eu acabei de falar agora há pouco. Se isso aqui, ó, se a g for zero, então se f de x é maior ou igual que zero, importante dizer que é para todo intervalo, tá? Se a sua função só é maior que zero para alguns pontos, você não consegue dizer nada. Ela tem que ser maior que zero ou ela tem que ser maior que g para todo mundo dentro do intervalo. Então, é sempre importante você dizer qual é o ambiente que você está. Então, se essa função é maior ou igual que zero, então a integral dela é maior do que a integral de zero. E a integral de zero é zero. Né? Por que a integral de zero é zero? Porque zero é um número. Se a gente calcular essa integral, vai ser zero vezes b menos a, que vai dar zero. Então, se a função é toda positiva, a integral dela tem valor todo positivo. Se, de modo geral, você tem uma função maior do que outra função, as integrais delas também vão preservar esses valores para as áreas. Tá? Esse tipo de coisa é bastante utilizado para a gente tentar aproximar integrais que a gente não saiba os valores. Tá bom? A gente vai encontrar algumas integrais que a gente vai chamar de integral numérica, que elas não possuem nenhum método de integração, nenhum dos que a gente vai estudar do começo ao fim do curso, nenhum deles vai ser possível de obter a integral dessas funções. Então a gente precisa estimar aonde essas
essas integrais estão, quais valores elas podem ter. E a ideia é utilizar propriedades comparativas desse tipo aqui, para a gente ter uma ideia de onde ela está, certo? Então, como que a gente utiliza isso, né? Utilizando essas duas coisas que a gente acabou de falar, se f de A até B é limitada, nesse intervalo, o que que significa? Ou seja, a f ela está presa entre dois valores, um valor maior e um valor menor. É isso que significa dizer que a sua função é limitada. Tá? Se a sua função for limitada, então a integral dela também é limitada. Por que que isso faz sentido? Se você tem a sua função f aqui, deixa eu pegar uma f um pouco mais geral, para ficar bem mais claro do que eu estou falando. Pronto, uma função f que vai de cima a baixo. De A até B. Então, o gráfico da f vai ter a área abaixo aqui e aqui. Se ela for limitada, ou seja, se o gráfico dela está preso entre dois valores, ó, se eu passar um valor aqui e passar um valor aqui, a nossa função fica limitada. Ela não passa desse e ela não passa desse. É isso aqui que isso aqui está dizendo. Ó. O gráfico da f de x, está entre um valor menor e um valor maior. Se isso acontecer, intuitivamente, a área dela também está presa entre esses dois valores, né? Entre essas áreas aqui, ó. Entre essa área e entre essa área. Como é que a gente traduz isso? Se eu estou falando de área, eu estou falando de integral. Então, se a função é limitada, então a integral de A até B de M é menor ou igual. Ó, o que eu estou utilizando? Eu estou utilizando essa primeira parte aqui. Ó. Se eu tenho uma desigualdade, as integrais mantêm a desigualdade. Eu tenho essa desigualdade e eu tenho essa desigualdade. Então, a integral mantém a desigualdade. Ok? Só que isso aqui é um número e isso aqui é um número. E a gente sabe a propriedade que utiliza aqui. Como é um número, eu multiplico pelo tamanho do intervalo. Menor que a integral, que é menor, outra integral com número, b menos a. Então, eu não sei qual é o valor da integral da f. Mas eu consigo estimar que ela está entre esse e esse valor. Foi o que eu acabei de falar. Existem integrais que eu não tenho como dizer qual é o valor dela, mas eu consigo dizer, ó, ela não passa de 3 e ela é maior do que 3 e ela não passa de 5, por exemplo. Então, desigualdades são outras coisas que a gente quer conhecer bastante ao longo do curso, tá?
envolvendo integrais. Ela é muito importante. Deixa eu pegar um exemplo onde isso aconteça, para a gente aplicar essa ideia aí. Então, digamos que eu tenha a seguinte integral, de 0 a 1 de e elevado a menos x ao quadrado. Essa integral, a gente só vai conseguir dar uma cara para ela propriamente dita da metade para o final do curso, certo? E essa integral só tem uma cara bem definidazinha, bonitinha, no cálculo 4, que é onde a gente vai aprender uma coisa chamada de coordenadas polares. E só lá é que a gente consegue, de fato, dar um número para ela. Mas até lá, a gente consegue estimar. Tá? Como que a gente faz isso? Bom, essa função, a primeira coisa que a gente tem que perceber dela é se ela é limitada. Tá bom? A gente sabe que ela é limitada pelo seguinte. Ela é uma função contínua, porque ela é uma exponencial composta de um quadrado, tá? Lá do semestre passado, tá? Isso aqui. Então, essa função é contínua e, portanto, ela possui máximo e mínimo. Aqui a caneta está falhando um pouco. Máximo e mínimo. Aonde? Nos extremos. Então vamos verificar. F de 0 é elevado a 0 ao quadrado e vai dar 1. E f de 1 ao quadrado, que é igual a e elevado a menos 1. Tá? Então, e elevado a menos 1 é um número menor, é um número entre 0 e 1. Tá? E no 0 ela é 1. Então, aqui é o máximo, aquele m grande que a gente está utilizando, e esse aqui é o mínimo. Esse m pequeno. Ou seja, essa função está aqui. Ela é limitada. Ela está entre e elevado a menos 1 e 1. Se ela está aqui, eu consigo calcular aquela integral dela ali de 0 a 1. Então, logo, utilizando essa observaçãozinha aqui que a gente tinha feito, integral de 0 a 1 de e elevado a menos 1 menor que a integral de 0 a 1 da nossa função, que é menor ou igual que a integral 0 a 1 de 1. E aí, é só a gente calcular. Ó. E elevado a menos 1 é um número, então eu só posso multiplicar pelo tamanho do intervalo, que é 1. A nossa integral
E a integral de 1 é 1 vezes o tamanho do intervalo, que é 1 também. Então, a nossa integral aqui apesar de eu nem ter noção de como é o gráfico, qual que é a ideia dessa função, eu sei que ela está em algum lugar menor do que 1 e maior que 0. Esse número aqui é positivo, tá? Mas ele é bem pequeno. Então, eu sei, Irã, mas eu não sei quanto é elevado a menos 1. Não tem problema. Você sabe que essa integral é menor do que 1. E ela é maior do que 0. Tá? Porque isso aqui é uma exponencial. A exponencial nunca zera. Então, eu sei pelo menos que essa integral está entre 0 e 1, o valor dela. Tá? Então, seja lá qual for essa integral que eu estou calculando, ela tem um valor pequeno, que é entre 0 e 1. Né? Isso significa o quê? Que se ela está entre 0 e 1, o valor, o gráfico dela, está se preservando bem. Porque eu tenho um gráfico de uma função que vai de 0 até 1 no intervalo, e o valor dela também está entre 0 e 1. Tá? Então, essa função, de alguma forma, ela é bem equilibrada. Porque nada impede, por exemplo, tá? A gente tem uma função que vai de 0 até 1, mas o gráfico dela seja uma coisa assim, ó, bem grande o desenho, e aí dá uma área gigante para um intervalo pequeno. O que essa daqui está te dizendo é que essa exponencial tem um gráfico bem comportado. Né? Porque do intervalo de 0 a 1, o valor da integral dela também está entre 0 e 1. Esse aqui é um exemplo que pode assustar num primeiro momento, né? Pode fazer vocês acharem que a gente vai fazer coisas muito malabarísticas, mas não é tanto não, certo? É um tipo de aproximação e esse tipo de aproximação é bastante útil. Às vezes pode acontecer de vir um desenho, tá? Então, em vez de você ter a função dada geometricamente, você pode ter o gráfico. Você tem um gráfico desse daqui, e ele perguntar qual é o maior valor que a integral dessa função pode ter no intervalo que vai de menos 0,5 até lá, 7. Estou chutando, tá? Com valores baseados em nada. Aí você pode dizer assim, professor, não tem a expressão dessa função, eu vou ter que usar aquela soma de Riemann para calcular aquele monte de coisa. Se estiver pedindo o valor exato da integral, sim, você vai ter que fazer mais coisa. Mas se estiver pedindo para estimar o valor dela, então você pode usar essa propriedade que a gente fez agora. Como? Você acha quem é esse maior valor que ela está chegando, quem é o menor valor aqui que ela está chegando, e você prende ela aqui. Então vamos supor que esse valor aqui que ela está chegando seja também menos 0,5. E aqui em cima esse maior valor aqui seja 4. Então eu não sei qual é o valor dessa área, mas eu sei que o gráfico dessa função está entre menos meio e 4. E a f de x está aqui. Então eu consigo estimar aonde está a integral dela. Certo? Então a integral dessa função de menos meio até 7
ela vai estar abaixo da integral de menos meio a 7 do 4, e ela vai estar acima da integral de menos meio a 7 da função menos meio. Tá? E aqui é a integral de número. Então, essa daqui vezes o tamanho do intervalo. E essa daqui é 4 vezes o tamanho do intervalo. E eu consigo estimar mais ou menos onde essa função está. Okay? Isso aqui você pode calcular, obter o resultado. Tá? Mas a ideia é entender para que serve essa ferramenta, tá? De comparação. Então, esse exemplo aqui, eu consigo dizer mais ou menos aonde o valor dela está estimado. Percebam que não tem como escapar de você calcular uma integral definida uma vez que ela aparece, certo? Você pode não calcular essa em azul que a gente escreveu aqui, mas as duas maiores e menores que a gente está fazendo o comparativo, ela está ali, né? Não tem muito como escapar dela. Ok? Então, a gente tem métodos para separar a integral nas operações. A gente tem métodos para separar a multiplicação por um número. A gente tem métodos para quebrar a integral em duas integrais no mesmo intervalo, né? A gente quebrou aqui no C. A gente tem métodos de trocar o sinal da integral. Se os extremos forem ruins num sentido, você troca os extremos e calcula com o sinal trocado. E a gente sabe quando a integral zera. A gente sabe como comparar gráficos utilizando a desigualdade. Então, se as funções são desiguais, as áreas também vão manter a desigualdade. E a gente sabe estimar aonde uma função vai estar, o valor da integral de uma função vai estar, se a gente conseguir limitar a função. Se você conseguir colocar a função dentro de dois valores, a integral dela vai estar entre a integral desses dois valores. Tá? Isso tudo munido, né, muito bem munido, do teorema fundamental do cálculo, que é o resultado que permite que a gente calcule as integrais. Então, por mais que você saiba manipular utilizando essas propriedades, uma hora você vai ter que calcular elas, ou calcular alguma para te ajudar, e é utilizando o teorema fundamental do cálculo. É o que eu falei no começo da aula. A nossa ideia é sempre manipular, 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 chegar no teorema fundamental. Separa, multiplica, troca sinal, acha um ponto, quebra em duas integrais, chega no teorema fundamental do cálculo. A ideia é pegar, simplificar em integrais que eu consiga aplicar o teorema fundamental do cálculo. Alguma dúvida nesses processos, nessas ideias e nos objetivos que a gente está utilizando aqui? Ou relacionada ao que a gente falou até agora? Beleza. Então, mais uma vez, o que vai ficar para vocês dessa aula de hoje é a lista. Tá? Se ainda não olharam a lista, seria, Gleto. Mas o que é puxado é também preservado. Né? Porque, por exemplo, vocês teriam muito mais aulas ao longo de uma semana, por exemplo. Né?
Num curso presencial, a disciplina de cálculo ela vai ter 2, 3 aulas, a depender da universidade, na mesma semana. Aqui eu estou condensando mais o assunto para vocês, para não ficar um monte de coisa nos detalhes. Né? Aonde precisar ter detalhe, vai ter detalhe. Mas se ao final desse curso vocês saírem sabendo calcular integral e derivada, né, que a gente viu no semestre passado, vocês vão estar com a base para o ensino superior de matemática, vai tá preparado pelo menos. Tá? A ideia não é sair sabendo tudo, tá? Vocês não vão sair sabendo tudo. A ideia é sair sabendo além do suficiente. Porque tudo, à medida que vocês vão estudando, é que vai ficando na cabeça. Ok, eu vou parar a gravação, a gente pode encerrar, porque o assunto hoje era mais rápido, para a aula não ficar muito longa para quando vocês forem assistir a gravação.